Virabrequim dentro do conjunto do bloco vai funcionar o que a gente chama de conjunto móvel. O que é o conjunto móvel? Volante, virabrequim, bielas e pistões. É o conjunto que está girando ali, é o coração do motor. Beleza? Virabrequim, ele é feito também de ferro fundido. Está um pouco menos carbono do que o bloco, beleza? Só que também é extremamente duro, beleza? Só que o virabrequim vai passar por um processo que a gente chama de forjamento. Então você funde o virabrequim, depois você vem com a forja, beleza? Que vai batendo nele ali, ó, fazendo esse movimento aqui, ó. Por isso que quando você pega o virabrequim, ele tem uma marca ali nos contrapesos, já viram? Ó, a forja vai fazendo isso aqui com ele, vai batendo como se fosse um martelo. Para quê? Para ele ficar mais resistente. Só a fundição não vai dar para ele a resistência que ele precisa na hora que vier a combustão, que vier a torção ali, precisa ser. O virabrequim precisa ser resistente. Então eu vou forjar ele. Né? A brincadeira que o pessoal faz, camarada aí é forjado, né? Forjado no fogo, o bicho é resistente. Não é isso? Não tem uma brincadeira assim, um jargão assim? Então, ó, vou batendo ali o virabrequim, forjo ele, depois eu vou usinar. Vou usinar as superfícies aqui, né, ó, aonde a biela vai trabalhar, ou os colos fixos, né? Legal? E depois que eu usinar, eu vou temperar esses colos. Beleza? Usinei, tá bonitinho? Lá na fábrica mesmo, ó, cada colo daquele ali vai receber uma corrente elétrica induzida, vai ficar vermelhinho ali, ó, têmpera por indução. Então, esses colos aqui, ó, todos eles são temperados por indução. Beleza? Eu aqueço ele rapidinho, já desce dentro do óleo. Tá? Resfria rapidinho. Voltando lá no início do curso, ó. Então, ó, pego o material, vou derreter ele. Quando eu derreto o material, quando eu aqueço ele, eu vou ter uma outra estrutura nesse material, beleza? Aqui, por exemplo, aparece, se eu jogo aqui, você tem um percentual grande de carbono e tem alta temperatura, ó, aparece uma tal de cementita. O que é cementita? Parece nome de vó, né? Perlita, cementita, austenita. Mas o que é isso? Não precisa preocupar com isso não, tá? É só para a gente entender que quando eu altero a temperatura do material, ele muda a sua configuração interna. Beleza? Quando ele muda a configuração interna dele, os átomos ficam tudo organizadinho em alta temperatura. Então, na hora que eu for fazer a têmpera, eu vou aquecer ele rápido. Vou aquecer. Ele aqueceu. Os átomos se organizaram, ficou tudo bonitinho. Aí o que eu vou fazer? Para eu não perder essa organização, eu vou resfriar rapidinho. Jogo ali, resfrio rapidinho, não dá tempo dele voltar, cair a temperatura devagar e ele voltar a ser um aço comum. Então ele permanece do jeito que foi. Beleza? Então ele fica com aquela estrutura como se fosse que tivesse uma temperatura alta. Então fica muito mais resistente. Legal? Então o aço ele se comporta dessa forma. Ferrita, austenita, se eu ouvir falar isso aí, é a estrutura que aparece quando eu aumento a temperatura desse aço. Legal? E eu resfrio rapidinho para manter, para não perder. Bacana demais, né? Quando dá de fundição, então, pode ser porque não organizou direitinho as moléculas que você falou, né? Aí quando vai tentar resfriar ele, aparece a tinta por causa disso aí? Pode acontecer. Por exemplo, igual o Felipe está falando aqui. Se eu tive um erro de fundição, aqui assim, por exemplo, deu mais carbono aqui, um percentual de carbono, uma impureza aqui. Aí na hora que eu for fazer a têmpera, tem muito carbono, vou resfriar rapidinho, posso gerar um ponto frágil aqui. Isso aqui pode trincar, pode acontecer.
Perfeito. O que é o que eles chamam de nitratamento? Causa banho químico que eles dão lá no... Depois, você que retifica, algumas retíficas têm esse cuidado de ser uma película de material que fica mais resistente. Tem a ver com isso aí também ou é outra coisa? O nitreto é como se fosse assim, eu estou dando um banho de um material fazendo com que aquela superfície fique mais estável, vamos dizer assim. Tá? Mas assim, cara, lá na fábrica vai ser têmpera por indução. Beleza? Agora, se você usinou ele na retífica, você tirou um pouquinho de material, você concorda que eu tirei um pouquinho dessa superfície que estava temperada por indução? Então eu vou dar um banho de nitreto para compensar aquilo que eu fiz. Beleza? Então é um cuidado. Mal não faz, não. Mal não faz, não. Vai fazer bem. Que vai depositar ali um material mais duro, mais... qual que está lá? Mais silício, por exemplo, né? Que são os nitretos, né? Tem que olhar na tabela periódica quais são os nitretos. Vou jogar ali para dar uma maior dureza ali naquela superfície. Legal? Errado não está, não. Mas é um tratamento químico jogando material. Igual a fosfatização. A chapa está quente e entra num banho de fosfato. É um acabamento superficial. Por que ele fica grudado? Porque está quente. Está muito quente, então chegou ali, aqueceu, resfriou junto, grudou, não solta mais. A chapa da carroceria ela é fosfatizada. Né? Se eu fizesse isso a frio, não adiantava nada. Mas estava quente. Pintura eletrostática. Aquelas bicicletas antigamente que a manete vinha colorida, as BMX, lembra? Vinha azul, verde, vermelho, não era pintura. Aquilo ali é anodo fosfatização. Você vai mergulhar ela num banho de sais e jogar uma corrente elétrica. Dependendo da corrente que você joga, gera a cor desejada. Aquilo ali é legal demais, cara. Isso, usa muito na área de bicicleta, esse negócio assim. Porque você não precisa dar peso, né? É um banho elétrico, vamos dizer assim. Tá? Uma mudança na superfície do material só trabalhando com eletricidade. Fica bonito, né? Eu acho muito massa. Tranquilo? Então, as manivelas, o processo dela é esse. Fundição, a forja, depois a usinagem, depois a têmpera superficial dos colos. Tranquilo? Biela passa praticamente pelo mesmo processo, tá? Que também vai ser a fundição, mais a forja, tá? Só que geralmente eu não vou temperar porque vai ter o casquilho, né? O casquilho vai aqui embaixo, lá em cima vai... A temperatura é baixa, né? Aqui em cima, perto do pino. Tá bom? Olha os casquilhos aí, ó. Beleza? Vai ser um material mais macio, né? E que vai garantir essa folga entre o colo, móvel ou fixo, né? Para que as manivelas possa girar sobre uma película de óleo. Não é isso? Então, os casquilhos eles precisam seguir a classe daquele colo. Se é um classe A, se é um classe B, se é um classe C. Na minha época lá era só o standard 25, né? 0,25, 0,50, 0,75 e depois voltava 1 milímetro, né? Voltava para standard de novo depois, né? Agora não, agora é tudo 10 centésimos, né? Os plastic gauge talvez nem conseguem acompanhar mais, né? As medições. Tem um menino lá na UFMG que está montando lá o motor do Fórmula, né? O Fórmula 1 deles lá, que chama Fórmula, né? A equipe, né? É um motor de Hayabusa, né? 4 cilindros. O plastic gauge não dá nem para acompanhar, porque a folga é muito pequena. Ele montou lá, colocou o plastic gauge, deu torque no mancal, falou assim, eu não estou vendo mais o plastic gauge, né? Falei, cara, vamos ver as medições lá. Tava dando, acho que, não sei se era 3 milésimos lá de folga. Muito pequeno. Mas aí, como é que mede? Pois é, só com súbito vai conseguir medir. Ou micrômetro interno, né? Eu nunca pesquisei muito sobre, mas tem o pessoal que fala que com moto eles usam um negócio de casquilhamento por cor.
Tem alguma coisa, é um processo que eles fazem lá, depois eu posso pesquisar. Não, tem um jeito que eles usam que a cor do casquilho muda mediante cada classe e folga. Nesses motores aqui também, você tem o classe azul, né? Também usa, Só que tem que saber interpretar a tabela. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Tá? Nos carros também. O pistão, o casquilho que vai em cima é de uma cor, que vai embaixo é de outro, a espessura do que vai embaixo geralmente é maior. Isso aí. Vai cruzar. Isso. Você pega a primeira letra da biela com a primeira letra do bloco. Aí você vai fazer mediano, né? Porque se encontrar aquele ponto, é o casquilho que você vai usando. Isso aí. Você faz tipo uma... como é que fala? Não é referência cruzada, não, é uma coordenada. Faz um sistema de coordenada no gráfico. Isso aí. Os motores lá da ATK, lá da GAC, né, são assim também, por cores. Você pode ter lá até um casquilho superior de uma cor e inferior de outra, por causa da carga, né, das manivelas. Ele é majorado, né? Trator superior, isso. Superior. Porque a biela vai estar em cima ali, né? Ó, a combustão vem aqui e vai forçar mais o casquilho que está em cima e menos o de baixo. Isso aí. Então você ainda tem essa diferença ainda, não são todos iguais. Tá? Então vai ser sempre esse sistema de coordenadas aí. Aí você tem lá as letras, tem que olhar a literatura, isso. O código que vai nas manivelas e o código que vai no bloco. Cruza os dois, vai chegar na medida. Tranquilo? Bom, um ponto aí, um procedimento de medição aí. O que nós vamos usar? O súbito, né, a gente já viu aqui, não vimos? Lá nas nossas primeiras aulas, né? Nós vimos o uso do súbito, então vocês já estão fera nisso aí, né? Então, por exemplo, vou fazer a medição ali no bloco, vou montar um motor hoje. Primeira coisa que eu devo fazer uma boa limpeza nele, né? Aquela superfície aqui de cima, ó, joga 20 milímetros para baixo, para eu não pegar ali aquela zona onde o anel não pega. Fica uma sujeirinha ali, né? Dá uma limpadinha, principalmente na hora que eu te for montar o pistão com os anéis, para aquela sujeirinha não quebrar o anel na hora que eu estiver montando. Passa um óleozinho, né? E vou fazer minha medição aproximadamente 20 milímetros abaixo. A primeira medição, segunda e terceira. Legal? Em cada uma dessas eu vou medir nesse sentido e nesse sentido. Nesse primeiro ponto aqui, então, com essas duas medições, eu meço uma ovalização. Formato de ovo, né? O erro nunca vai dar certinho, né? Pode dar, mas a diferença entre um e outro aqui é a ovalização. Aqui também é a mesma coisa, a diferença desse com esse, segunda ovalização. Aqui embaixo, a diferença desse com esse, terceira ovalização. A diferença entre as ovalizações vai ser a minha conicidade, que é se o pistão tá nesse formato aqui, né? Beleza? A gente chama de conicidade, né? Mas na verdade o nome certo é cilindricidade. É o erro de cilindro, né? O erro de cilindricidade. Então o comum é ovalização e conicidade. O correto é circularidade e cilindricidade dentro da metrologia. Beleza? Legal, pessoal? Então esse é o uso aí do súbito, né? É muito importante aí, a gente já viu o uso dele, né? É o instrumento ideal aí para a gente fazer esse tipo de medição. Bom, finalzinho lá, a parte de baixo lá, cárter. O cárter, ele pode ser de chapa, né? Não é isso? Pode receber ali uma junta, né? Pode receber uma junta ali de cortiça, não é? Os carros mais antigos recebiam uma junta de cortiça, que sempre ficava saturado e vazava, né? Hoje em dia a gente nem junta física tem mais, é tudo cola, né? Removi, passa uma colinha lá, acabou, não vaza mais. A limpeza, a desmontagem, porque às vezes você vai remover o carro, você está meio afoito, você acaba amassando ele.
e danifica a superfície. Depois você vai sofrer um tiquinho. Ferramenta boa é aquela espátula de pintor. Vem com a espátula de pintor, que é larguinha, vem batendo assim, ó, devagarinho. Sai facinho. Porque ela é fininha, né? Não força ele muito, corta só a cola mesmo. Tem que ter cuidado para não cortar o pescador, né? Não é?